Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Implantes Você Pode. Uma ótima noite para você que nos assiste. Nosso encontro é todas as sextas-feiras às 19 horas aqui na TV Mais Brasil, com reprises aos finais de semana em horários alternativos. Vocês já me conhecem, eu sou a doutora Fernanda Cotrim, RT da Clínica Implantes Days de Jundiaí, e hoje trouxemos um assunto muito interessante para vocês. Para quem já usa prótese protocolo, para quem já tem a prótese fixa, o que fazer agora? Você sabe manter sua prótese saudável? Você sabe o que fazer após a instalação desse grande sonho realizado? Quem está aqui hoje para falar com a gente sobre isso é o Dr. José Eduardo Camargo, com mais de 40 anos de formado, especialista em bucomaxilofacial e implantodontista. Uau, que currículo! Seja muito bem-vindo, Dr. José Eduardo. Boa noite, Fernanda. É um prazer estar aqui presente na TV Mais. Obrigado pelo convite. E vamos bater um papo sobre cuidados na boca. Cuidados da boca, principalmente após a instalação do protocolo, né? Que é muito interessante, eu adoro falar sobre esse assunto, porque a gente frisa muito sobre a realização do sonho, né? O paciente Sim. que está com ausência de um ou mais dentes e que precisa realizar o protocolo. Agora a gente está falando assim, sonho realizado, dente bonito, estética, boa mastigação. Mas e agora? Acabou? Não, agora que começa. Agora que começa. Agora que começa. Todas as pessoas que colocam um protocolo, um implante ou alguma prótese na boca propriamente dita, eles acham que os problemas estão resolvidos, que não precisaremos nunca mais escovar com aquele carinho, com aquela atenção. Não tem mais dente, Não tem né? mais dente, então não teremos mais problemas. Não, o problema instala. Por quê? Porque a nossa boca ela está sempre recebendo alimento, já fazendo parte dessa nossa cavidade oral, bactérias que já colaboram para que a nossa maravilha instalada, o nosso protocolo, a nossa prótese, ela seja afetada. Então precisamos tomar cuidado e termos orientações de higiene. Muito interessante, doutor, falar sobre isso. Microbiota bucal, né? Pois é. Isso já existe, isso é nosso, de todo ser humano. Todo mundo tem bactéria na boca, certo? Sim. Só que temos bactérias que são bondosas, que fazem parte do nosso dia a dia, que nos ajudam na nossa deglutição, na nossa mastigação, na degradação dos alimentos que colocamos na boca, que mastigamos. E temos as vilãs, as bandidas, que são as negativas, que são as grandes causadoras dos nossos problemas. Que, na verdade, são cáries, doenças periodontais. São os grandes problemas que nós temos na boca. Joia. E aí isso ocorre quando tem algum desequilíbrio. Sim. Esse desequilíbrio é causado por quê? Puxa vida, esse desequilíbrio é causado por estresse. Uma coisa que hoje é extremamente atual. Todo mundo vive estressado, tá? Todo mundo se alimenta mal. Todo mundo come salgadinho. Perfeito. Ou seja, nós não damos mais para o nosso organismo aquela atenção, aquele carinho necessário para que tenhamos uma boa alimentação, um bom descanso, horas de sono. Também dormimos mal, comemos mal, vivemos ansiosos. Ou seja, tudo negativo, tudo para desequilibrar nossa microbiota. E aí, nesse dia a dia corrido, entra também a falta de tempo para uma boa higienização. E a gente brinca sempre que o pessoal do momento empresarial, que todo mundo hoje virou empresário, que é do seu próprio negócio ou de outros negócios, eles não têm tempo nem para comer. Comem lá um salgadinho, ou alguma coisa que normalmente são aderentes à nossa boca, não é? Industrializado, ou seja, come a bolachinha no serviço. Hiper açucarados. Não tem muita coisa para colaborar, ou seja, só negativo. E aí, escovar o dente, para quê? Não tenho tempo. Aí aquilo passa o dia todo mantendo comidinha para bicho, comida para bactéria. Abastecendo os bandidos. Então nós temos que arrumar uma maneira de cuidar daquilo. Se não naquele primeiro momento, mas pelo menos termos um tempo para darmos uma atenção extremamente rigorosa a essa higienização. Pelo menos uma vez por dia, com muito carinho, com muita atenção.
para que a gente possa dar continuidade e sobrevida àqueles trabalhos que estão na boca. Zé, eu acho muito legal você falando isso, a gente vai lembrando das coisas, né? É óbvio que a indicação ali é comer ou escovar o dente, né? Sim. Não, caiu por terra 3 vezes ao dia. Na verdade, se você come 5, 6 vezes, até essas dietas, regimes de que tem que se comer a cada 3 horas, na verdade comeu, escovou o dente. Escovou o dente. Não necessariamente 3 vezes ao dia, né? Mas eu tinha um professor na faculdade que falava assim, você tem que comer e escovar o dente, mas pelo menos uma vez por dia é a escovação, a dedicação. É a dedicação, né? atenção. Porque mesmo assim, vai na empresa, comeu, almoçou, tá faltando 2 minutos pra você voltar, você escova, faz aquele bochecho pra não ficar com mau hálito, né? Sim. Passa um enxagante bucal, a pasta de dente e cospe. Mas foi aquele negocinho de 30, 20 segundos pra enganar, né? Pois é. Não deu resolve. tempo ainda. Não deu resolveu. tempo. Não, enganou. Como você diz, enganou. Enganou todo mundo. Ele e os outros. Mas é o que tem hoje. Hoje é o mundo que corremos. A correria do dia a dia faz com que a gente tenha que tentar adaptar. E aí, então, momento. a importância de dedicar pelo menos um momento ao dia essa boa higienização, né? Perfeito. Inclusive, precisamos. Era a minha próxima pergunta, que eu acho que já está até bem respondida, só se o senhor quiser aí dar mais um toque. Como que a gente faz para manter saudável? Boca no geral, independente de protocolo ou não, né? São bons hábitos, né? Uma boa higienização. Como você disse, a gente deveria ter uma regra de escovação. Tinha um professor na faculdade, como você já citou professores, então vamos citar um antigo também, que dizia assim: doutor, quando eu devo escovar os meus dentes? Ele respondia assim: quando você lava as suas panelas. Todas as vezes que eu uso, então deveria ser assim. Todas as vezes que você usa os seus dentes, você deveria escová-los. Nossa, que perfeito, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, veja bem, vamos tentar trazer para o dia atual. Já que nós não temos como lavar a panela todo dia, a sequência de higienização. Mas se a gente conseguir trocar a panela, eu consigo estar com a panela sempre limpa. O que seria trocar a panela? Pelo menos após uma alimentação, alguma coisa, tentarmos ir ao toalete ou ao banheiro, sei lá, bochechar, tentar dar uma escovadinha meio que rápida, como já falamos aí, enganar mais ou menos a higienização, para diminuir um pouco aquele tempo de alimentação dos nossos bichos. Porque os bichos, eles sempre serão os nossos inimigos, eles são sempre aproveitadores de situação. Quanto menos alimento a gente tiver na boca, menos comida eu dou para eles. Melhor a nossa condição. Então, quanto mais a gente conseguir diminuir o volume de sujeira aderido na nossa superfície de dente ou de prótese, melhor é o resultado. Ótimo. A gente fala muito também sobre isso até com crianças, né? Que criança, eu tenho um filho pequeno, 2 anos, muito difícil escovar o dente. E aí o dentista do meu filho fala, bom, já é difícil escovar. Então vamos cuidar da dieta, né? Onde a gente pode diminuir. A gente não vai ter a gente não consegue ter uma escovação 100%. Então, vamos ter uma alimentação 100%? Porque se a gente pecar em tudo, acaba dando ruim, né? Então, vamos pelo menos focar em algum ponto que a gente consegue dar atenção. Ou na dieta, ou numa boa alimentação, né? Então, eu acho que são esses os fatores para a gente manter saudável. Controle de estresse, né? Controle da dieta, um bom momento para higienização completa, né? Não aquele tapinha, né? Não aquele jeito. Por isso, uma vez por dia, nós vamos ter que perder um tempinho. Perder barra ganhar, né? A gente perde 20 é a longevidade daquele trabalho ou dos seus dentes naturais. Não vamos falar não vamos pensar só no protocolo, só nas próteses. Vamos pensar nos dentes naturais, que são importantes. Porque a partir do momento que nós estamos cuidando dos naturais, estamos cuidando das nossas próteses. A longevidade é maior. A gente vai falar exatamente sobre isso, um pouquinho sobre prevenção também. Eu quero te perguntar um pouquinho. Você tem muito mais tempo de carreira do que eu, então imagino a sua experiência, o quanto tem aí para agregar, né? Então eu estou muito curiosa. A gente aprende todo dia. Com certeza. Isso a gente aprende todo dia. Com certeza. Mas tem muito aí para agregar. Estou muito curiosa para saber o que a gente tem para falar. Mas como a gente estava falando ali sobre meu filho, né? Hoje, essa geração atual, ela vem numa fase muito boa da odontologia, né? Sim. Começamos ali pela água fluoretada, né? Pelo consentimento, pela consciência, pelo conhecimento que os pais têm hoje, que os educadores têm, professores, a importância agora que hoje é dada para a higiene bucal, que antigamente, me fala você, antigamente o dentista ia lá para tratar, não para passar flúor, né? Não, no passado, primeiro, eram extrações. Estragava o dente e ia lá extrair. Então, já
criança Culturalmente, já né? saía sem informação. Outra coisa que é importante, você tocou em filho, então vamos tocar num preventivo aí. Muitas mães não sabem que após 5, 6 anos de idade, os primeiros molares nascem sem cair nenhum. Perfeito. Eles vão nascer atrás daqueles dentinhos de leite. E muitas mães desavisadas acham que não precisa cuidar, porque aquilo lá vai trocar. Perfeito. E não, eles são permanentes já. E um primeiro molar permanente, que é o primeiro dente da estabilização da nossa boca, perdido, já começa uma desarmonia muito cedo. Né? Perdido muito cedo. Muito cedo. E aí essa desarmonia já começa a acontecer e se não for cuidado com essa edição, perdeu. Muito interessante você falar isso. Eu sempre tento frisar muito, assim, para quem eu conheço, para a moça que me ajuda em casa, para os nossos funcionários, colaboradores, né? A gente sempre quer passar essa informação. Então, todo mundo tem filho, tem neto, tem não sei o que, então a gente Fique fala. atento. Fique atento. Fique atento. O primeiro molar vai nascer por volta de 5, 6, 7 anos, mais ou menos. E não vai cair nenhum. E não cai, porque quando cai o primeiro dentinho da frente, todo mundo... festa. E presta atenção. Tá nascendo, esse é Sim, permanente. sim. Preste atenção, né? Mas o fundão não cai nada. Do fundo, muito difícil de ver. A criança geralmente não relata, não viu nenhum dente caindo e vai passando, vai passando. E difícil de acesso, né? Até assim, quando você coloca pra mamãe olhar, pro papai olhar, pra dar uma atenção. E até pra escovar, a gente vai escovar, a criança tem ânsia. A criança não deixa chegar lá no fundo, né? Então, assim, de 5 a 7 anos, o primeiro molar permanente erupciona. Fiquem atentos aí às nossas crianças, né? É importantíssimo. Perfeito, muito legal o senhor tocar nesse assunto. E aí, então, antigamente, se extraía muito dente. Cultural. E o aí, tratamento era isso. Como é que nós íamos repor esses dentes perdidos? Prótese. E no passado, ao concurso dos tempos, foi prótese removível. Ponte móvel. Punha lá ponte móvel. Perdi o dente, punha ponte móvel. Quando o paciente tinha uma condição fixa, gastávamos os dentes perfeitos, rígidos, com a perda daquele espaço. Iríamos gastar dois dentes lindos e maravilhosos, muitas vezes rígidos, sem cárie, sem nada, para completar um dente perdido. Era a judiação da época. A ponte fixa. A ponte fixa. Às vezes precisava tratamento endodôntico, tratamento de canal, às vezes não. Aí tratava o canal, aí tinha que pôr um nuco, que era um pino dentro do dente para reforçar. Ou seja, precisávamos mutilar aqueles vizinhos para repor um perdido. Isso era uma catástrofe. E era o que tinha de melhor. Era o que tínhamos disponível para aquele momento. Aí começaram a surgir os implantes. E, na verdade, os implantes eles surgiram, na verdade, para substituir os dentes perdidos e não precisar estragar os vizinhos. Essa foi a grande coqueluche da época. Aí que hoje, cada vez mais, temos oportunidades de repor sem estragar. Sem causar mais danos, né? Mais danos, sem dúvida. É a grande maravilha. Você sabe que hoje ainda, no consultório, acho que você deve compartilhar da mesma opinião que eu, muitos pacientes com prótese fixa ainda chegam no consultório e falam, eu tenho essa prótese fixa há 20, 30, 40 anos, né? E pelo tempo está muito deteriorada, né? E a gente teria que trocar ela. E aí vem a opção do implante. E eles estão muito acostumados, porque essa prótese fixa durou 20, 30 anos, né? Embora tenha realmente comprometido os dentes vizinhos, né? Mas era o que tinha na época. Era o que tinha na época e funcionou. Hoje não. Hoje não. Hoje ele já chega pensando em implante. Ele já chega pensando, perdi o dente aqui, quero fazer um implante. Hoje não, né? Justamente, isso é muito engraçado, porque de um dente perdido, né? A gente tem até aqui uns modelinhos assim, pra gente exemplificar melhor. Temos um dente aqui, então o que o doutor está falando é que desgastava este e este para repor esse. Sim. Agora não, esses dentes estão saudáveis, estão perfeitos. Vamos manter eles e colocar aqui o implante. A coroa e ele fica apenas novo. Esse dente. Sim. Perfeito. Essa é a grande sacada do implante unitário. Sim, perfeito. E vem ganhando cada vez mais espaço. Ótimo. Cada vez mais. Porque é muito interessante. Sim. Né? É previsível, é recuperação tranquila, né? Muito. Pós-operatório. E uma coisa importante, todos os níveis sociais hoje conseguem ter acesso a implante. Que é uma coisa muito bacana. Antigamente implante era só para o pessoal mais oneroso, com mais condição financeira. Hoje não. Hoje o implante é bem mais acessível. E quase todo mundo consegue colocar implante. Com um pouquinho de dedicação, com um pouquinho de planejamento, ele consegue perfeitamente ter
os implantes colocados. Ótimo, ótimo. Muito interessante isso. E aí, então, entrando aí na parte de dente, de implante, eu gostaria de te perguntar qual que é a diferença fisiológica mesmo. Qual que é a diferença entre o dente natural e o implante? Bacana. Por que eu, que tenho meus dentes naturais, hoje não extraio tudo e coloco meus implantes? Qual que é a diferença, vantagem? Pergunta linda. Vamos lá. Os dentes foram feitos para ficar na boca a vida toda. Foram feitos para ficar a vida toda na boca. Nós é quem permitimos que eles se percam por descuido. Ou por acidente, quebrou, alguma coisa assim. Mas vamos levar na consideração mais natural. Nós não damos um cuidado adequado, não fazemos aquela higiene perfeita. Consequentemente, os micro-organismos malévolos da nossa boca, são os Streptococcus mutans, são os grandes vilões da cárie, eles vão entrar no nosso tecido duro e destruí-lo. E perdemos os dentes. Tá? A grande diferença entre um dente e o implante. Talvez o pessoal tenha um pouquinho de dificuldade para entender, porque todos acham que uma vez que eu coloquei implantes, minha vida está resolvida. Eu não terei mais problemas. Nunca mais vou no dentista. Nunca mais. Está resolvida a minha vida. Não. A grande diferença entre um dente e um implante, só uma. Implante não tem cárie. Somente isso. Mas implante tem doença periodontal, tem gengivite, acumula tártaro. Se não for bem cuidado com fio dental, escovação, ele vai se perder. Da mesma maneira que acontece nos nossos dentes naturais. A grosso modo ali, precisa extrair o implante por doença. Para pôr, do mesmo jeito que extraímos um dente. Então ele se perde. Então essas peri-implantites, que na verdade são as gengivites do implante, elas vão acontecer da mesma maneira que num dente natural. Porém, temos que dar uma atenção, já que estamos cuidando dos nossos dentes, também cuidarmos dos nossos implantes. E tirarmos essa imaginação de que colocamos implantes, acabamos com os nossos problemas de boca. Não, aumentamos os nossos problemas de boca. Principalmente porque, às vezes, os acessos aos implantes são mais difíceis do que os dentes naturais. Então, a higienização fica mais difícil. Mais difícil, que nós vamos falar dos protocolos, que são aqueles múltiplos implantes, aonde colocamos uma prótese sobre eles, próteses essas que são justinhas ao nosso osso, à nossa gengiva, que temos que higienizá-los com maior critério, ou seja, por baixo desse protocolo. Se já é difícil passar um fio dental, ou porque a pessoa não tem uma orientação, imagine às vezes passar não é má vontade, né? Não, às vezes imagine passar embaixo de um protocolo que é muito mais complicado do que no dentinho natural. E acho que também é uma pergunta muito corriqueira no dia a dia, né? Entra alimento? Pois é, entra alimento. Tudo que comemos, vamos pensar que... Não vamos pensar só no sólido. Vamos pensar no pastosinho, vamos pensar no líquido. Se é uma prótese, eu tenho um espaço entre a parte gengival e a parte protética. E esse vão para a sujeira. É interessante a gente falar sobre isso, que é uma peça sobreposta, né? A intenção, que nos próximos episódios a gente vai falar sobre isso também, da confecção da prótese protocolo, obviamente que a intenção é deixar esse espaço o mínimo possível, reduzido, não deixar acumular, né? Não é para ser aquele varal, aquele espaço lá de alimento, de acúmulo de alimento. Mas sim, como entre um dente e o outro entra uma carninha, entra um alimento, igual, né, você comentou de pastoso, os líquidos e tudo mais, sim, entra, né? Entra. E isso é necessário ser limpado. Sim. E temos artefatos para isso. Nós temos milhares de equipamentos, vamos chamar assim, para higienizar. Temos escovas, temos jatos, que podemos usar caseiro para ajudar a melhorar. Temos fio dental. Alguns fios dentais mais sofisticados, outros menos sofisticados, que podemos usar o tradicional fio dental, esse que a gente usa em casa, que é o fio dental caseiro, o fio dental convencional, tá? Com a utilização de um passador de fio dental, um passa-fio, que na verdade é o quê? Uma agulhinha. Uma agulhinha que a gente passa o fio dental e consegue inserir entre a prótese e a gengiva, proporcionando a nossa higienização. Adequada, né? Mais adequada. Eficaz. Existem outros fios dentais que são um pouquinho mais sofisticados. Esse aqui ele tem uma borda convencional de fio dental, que dá para usar nos dentes convencionais. E nessas
próteses propriamente ditas, uma parte mais gordinha, uma parte mais parece uma espuminha, que vai aumentar o espaço, facilitando a higienização. Ou seja, temos artefatos. E tem também outros, né? Tem uns que até para dentes mesmo naturais, né? Aquela que é um fio dental que vem com um suporte arame, de metal, suporte. parece uma forquilinha, que também ajuda. Porque não consigo passar fio dental, bom, então a gente tem muitas opções. Você tocou num ponto muito interessante. Existem pessoas mais velhas que têm alguma deficiência motora, né? Nós temos que arrumar maneiras dessa pessoa higienizar. Então, uma maneira da gente conseguir higienizar são esses fios dentais com suporte, ajuda muito. Ou até para que outra pessoa consiga higienizar. Sim, e esses jatos que também ajudam, que são tipo Waterpik, que vem com algumas ponteiras. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Vamos lá. É difícil abrir aqui. Ih, doutora. Quer que eu abra aqui pra Vamos você? ver se você consegue abrir. Ele tem várias ponteiras, porque tem a pontinha mais fina que tá ali. Nossa, é difícil mesmo. Difícil, malvado. A gente acabou de abrir. Olha lá, bom apanhado da ponteirinha aí. Tem uma aberta aqui, ó, aqui, pronto, no equipamento. consegui. Vamos lá. Esse aqui, ó, funciona muito legal porque ele pode ser familiar. Porque ele tem pontinhas coloridas. Então, de repente, cada um tem o seu. Então, na mesma família, eu posso comprar um equipamento e utilizar para várias situações. Alguns um pouquinho mais sofisticados, para higienizar, limpar alguma coisa a mais. E outros acoplado no aparelho. E esse equipamento promove uma higienização. Ela é perfeita? Não. Ela é um artefato a mais. É um elemento a mais que nós temos para diminuir aquele material que estaria aderido à nossa superfície. Ou seja, aquela bolacha, aquele pãozinho, aquele salgadinho que ficou aderido em superfície fácil de remoção, esse equipamento se faz perfeito. Mas não podemos abrir mão da nossa escova tradicional, aquela escovinha mesmo, escova de dente. E hoje, pena que eu não tinha aqui para mostrar, mas saiu uma escova nova para protocolo. É uma escova com uma angulação e um formato bastante elipsoide que permite que você higienize a parte interna desses protocolos. Ou seja, nós temos milhares de equipamentos. De opções, e né? A higienização passa a não ser desculpa. Nós temos equipamentos e materiais para higienizar perfeitamente o nosso protocolo e os nossos implantes. Até escova, né? Sim. Tem escova para aparelho, tem escova para prótese. Interdental, aquelas pequenininhas para passar em vãozinho. Ou seja, até em dente, né? Que a tem gama é muito grande. Maior. Exato, temos muitas opções. E é muito importante, então, que o paciente conheça isso. Perfeito. Esse é o primeiro ponto, né? Porque Sim. às vezes um paciente que usa aparelho nunca ouviu falar de uma escova interdental. Então, realmente, é muito importante que seja orientado Sem isso, dúvida. né? Seja mostrado. Eu acho que a tecnologia está aí para trazer opções, para melhorar. E junto com isso, os preços também vão aumentando, Quanto né? A mais concorrência... se usa, mais barato fica. Demanda. Demanda, exato. Demanda. Quanto mais pessoas tiverem acesso, mais barato ficarão os materiais de higienização. E o importante frisar é que o fio dental convencional com o passa-fio... Funciona. Opa! Esse é o mais barato de todos, e é o né? perfeito. Esse é o mais barato e funciona muito bem. Aí, assim, às vezes um pouquinho de tempo, né? Que aí tem esse daqui que o doutor falou, que é um pouquinho mais sofisticado. Sim. Talvez isso um pouquinho mais fácil. Talvez. Mas não necessariamente exclusivo. Não precisa ser o mais caro, né? Eu consigo realizar com simplicidade a minha higiene com uma agulhinha de passa-fio e um fio dental convencional. Está feita a realização. E uma escova convencional. Uma escova convencional. Onde você puxa o lábio e escova aquela parte exposta. Na verdade, a divisão protocolo, gengiva, a gente consegue higienizar perfeitamente e complementar com a nossa escovação. E aí, para quem puder, para quem quiser, pode os comprar. irrigadores orais. Funciona perfeitamente. Os irrigadores orais como adicional, como facilitador. Facilitador. Não substituto. Não, isso eu ia falar. Podemos levar sempre em consideração que quanto mais artefatos tivermos em casa,
melhor é a condição de higiene. Facilita. Se eu tiver... Mais rápido. Mais rápido. Eu tiro o grosso, depois eu vou no detalhe, ou seja, eu gasto um pouquinho mais de tempo, mas consigo uma higienização perfeita. Eu acho que é o ideal. A gente tem uma foto aí, a gente estava falando sobre a diferença do implante e dos dentes naturais, a gente tem uma foto para exemplificar isso. As estruturas adjacentes, né, que faz a diferença ali. Sim. Tem a parte de... lá. Olha lá, que bacana. Se a gente olhar do lado esquerdo, nós estamos vendo as inserções no dente natural. Aqueles tracinhos laterais são ligamentos que fazem com que a nossa gengiva fique aderida ao dente e na verdade ela vai do osso para o dente, permitindo que esse dente fique móvel. Ou seja, é uma coisa legal. Vamos falar uma coisa que é bacana. O nosso dente natural, ele tem amortecedor. Mobilidade natural. Ele tem mobilidade. Então, quando a gente mastiga sobre ele, nós temos uma elasticidade sobre aqueles alimentos. Interessante. Portanto, a transmissão da carga para o nosso osso é amortecido. Quando nós vamos para o implante, vamos lembrar que... Volta lá no implante pra gente ver. Volta lá pra gente dar uma olhadinha. Ah lá. Quando a gente olha no implante, o implante é um parafuso colocado no interior do osso. Bacana, eu não tenho mais esse ligamento. Portanto, o implante ele é rígido. É um implante duro no osso duro. No osso duro. Qualquer carga mastigatória muito violenta pode gerar uma intercorrência no nosso implante. Doutor, na semana passada a gente falou isso com o Dr. Gustavo, né? Pois é, olha. Foi muito interessante. Olha, que legal agora exemplificado, né? Dando o que acontece, porque vai transmitir. E essa transmissão irá, e muitas vezes, ocasionar a perda desse implante. Da mesma maneira que ocorre um excesso de trauma, também ocorre a perda do dente. Mas o implante... ele está tão rígido, ele está tão estabilizado nesse osso que qualquer carga transmite direto para o osso, porque ele não tem capacidade de amortecer. Tá, então, a importância de um ajuste adequado da mordida, da mastigação. Quando colocamos a prótese sobre esse implante, nós precisamos voltar, às vezes, mais de uma vez ao consultório para que aquele implante... para que aquela prótese colocada sobre o implante, da mesma maneira sobre o dente, fique perfeitamente estabilizado e adequado dentro distribuído, uma carga, né? Sim, para que ele fique em oclusão, que é a palavra certa, que é a chave, a mordida mais correta possível, sem pressões únicas em um determinado lugar. Perfeito. Essa é a grande alegria. Conceituou. Acabou. É isso aí. E nem sempre esse ajuste se faz numa única sessão. Porque, vamos lembrar, que nós temos um movimento dinâmico. A nossa mandíbula em relação à nossa maxila, ela é dinâmica. É uma articulação. E, às vezes, essa articulação precisa de um pouquinho mais de adaptação. E, às vezes, numa única sessão, ainda fica um pouquinho de memória, um pouquinho mais alto. Que depois de uma semana, 10 dias, o próprio paciente, muitas vezes, volta ao consultório e fala: doutor, ainda está um pouquinho alto aqui desse lado. É muito legal. E você vai e ajusta. Cara, isso é muito legal, porque... a gente tem 3 pontos aí para ser falado, né? A gente tem a articulação, a gente tem a memória muscular. Sim. E a gente tem real dente. Pois é. Né? São vários... Os 3 têm que trabalhar em conjunto. E muito mais do que isso também, Sim. né? Outros fatores, mas né? teremos que ter os 3 em conjunto para que a coisa caminhe. E às vezes o paciente sente que o dente tá bom, mas tá ali com uma dorzinha muscular ou não encaixou de 100%, depois... tudo tem que se adaptar, Perfeito. Né? A memória muscular tem que entender agora onde que está o dente novo da prótese, do protocolo. O ajuste tem que ser correto para que... É legal a gente falar isso, que para quem sente, né? Para quando o paciente fala assim, tá um pouquinho alto, para o paciente parece que é uma pedra, parece que é uma coisa muito grande. E às vezes é coisa de meio milímetro, é uma Sim. coisa muito fina, muito, muito pouquinha, e que faz uma diferença gigantesca justamente para essas distribuições de carga serem realmente efetivas, né? Então isso leva tempo. A memória muscular leva tempo para se adaptar ao outro processo, né? O paciente leva um tempo para entender aonde que esses dentes agora estão encaixando. Sim.
Né? Então, uma vez, com certeza precisa ir, a gente sempre fala, é obrigatório voltar de retorno, né? Sim. Uma vez para a gente avaliar esse refinamento de ajuste, mas às vezes é necessário 2, 3, 4, 5 vezes aí um Sem ajuste para que fique confortável e sem danos. E é muito interessante, porque às vezes o paciente sai, ele diz, tá ótimo, doutor. Na outra semana ele fala, doutor, eu falei que tava ótimo, mas não tá. Tem um lugarzinho aqui que tá. Aí você põe lá um carbono, pede para ele fechar, você tira, realmente, como você disse, nada. É uma passadinha. E ele fala, nossa, doutor, agora tá ótimo. Nossa, ó, tirou que tá maravilhoso. É aquela pulguinha. E foi uma que incomoda, coisinha de nada que interferia. Incomoda mesmo. Incomoda. Incomoda tanto de percepção quanto da distribuição de carga que pode danificar. Então, o ajuste oclusal é muito importante para proteção do sistema e conforto, né? Pois é. Exatamente isso que eu ia comentar, ia pegar o gancho da mordida pesada lá no implante. Se a gente não tiver esse ajuste perfeito, nós vamos gerar ou a perda do nosso implante por trauma ou alguma lesão articular, que vai gerar dor de cabeça, dor na fronte, dor de ouvido, ou seja, uma série de outros problemas ocasionados muitas vezes por um descuido, vamos chamar de descuido, no ajuste. Porque assim, descuido tanto para os dois lados, Sim. né? Porque é uma solução extremamente simples. Pois ajuste faz parte do procedimento, e né? às vezes o paciente não volta. É isso que eu ia te falar agora também, que o paciente fala assim, entregou, acabou. Eu falo, não. Acabou de começar. Preciso que você volte. E a gente pede ali de 10 a 20 dias para que a memória muscular se entenda ali, Perfeito. a própria percepção aconteça, né? Enfim, a gente pede esse tempo. Porém, qualquer coisa antes, se você tiver a percepção antes desse tempo, volte. Antes, né? Uma coisa importante, Fernanda, nós estamos falando de higiene. Se você me permite, eu vou tocar no pós-operatório imediato. Acabamos de instalar uma prótese protocolo. Extraímos os dentes, aquela gengiva ficou extremamente delicada, machucada ainda, que levará 15, 20 dias, dependendo da recuperação de cada paciente. A pergunta que o paciente nos faz, doutor, como é que eu vou limpar? Como é que eu vou higienizar esse pós-operatório imediato? Vai juntar sujeira? Meu ponto vai infeccionar? Tá doendo, tô com dor. Como é que faz? Veja bem, vamos lembrar que quem fez bem feito. A perfeição divina é maravilhosa. E a gente consegue empurrar essa higiene para 10 dias, 15 dias, diminuindo aquele volume. Vamos lembrar que nesses primeiros momentos o paciente não vai fazer uso de uma alimentação tão rigorosa. Ele vai usar uma alimentação mais mole, uma alimentação mais cremosa, mais pastosa. Então a aderência propriamente dita é menor também. E que facilitaria a própria higienização dele. Depois de 15 dias, 20 dias, a cicatrização começa a se fazer presente. E ele consegue passar um fio dental, ele consegue escovar de maneira mais adequada. E aí que começa o cuidado propriamente dito daqueles trabalhos que foram instalados. É muito legal. De imediato, o paciente tem sempre essa preocupação. Sim. A gente coloca o protocolo. E agora? O que eu faço? Como é que eu vou limpar? Como é que eu vou limpar? Mas assim, calma. Neste momento, a gente ainda está contando com a cicatrização. Sim. Porque vai gerar dor, vai gerar desconforto. Ele não consegue. Não consegue. Não consegue. E isso vem com um pouco de trauma também. Eu não quero associar o uso de fio dental à dor. Sim. E neste momento, talvez pela vontade de querer higienizar, acaba machucando, vai sangrar, né? Então não, né? Neste momento a gente vai fazer o básico bem feito. Sim. Se Escova você de conseguir dente, fazer exatamente isso, é perfeito. Escova de dente, bochecho, ali. O bochecho é importante nesse momento porque ajuda a tirar, para quem ainda não teve a oportunidade de comprar o irrigador, o bochecho ajuda. Não necessariamente eu vou resolver o problema. Às vezes eu tenho pacientes que falam assim, doutor, eu peguei uma seringa lá na minha casa, enchi de água, puxei o lábio e jateei na minha boca para tirar o excesso. A criatividade de cada um se faz presente. Tá? O cara não tem, mas ele conseguiu improvisar um negócio bacana. Legal. Eu posso colocar um enxaguatório junto nessa seringa para ajudar? Pode. O cuidado é de cada um. Quanto mais você cuidar, melhor é o resultado, mais rápida é a sua cicatrização. Exato. E aí, então, concluindo a cicatrização, né? 20 dias após, mais ou menos, o paciente vem para esse retorno
Importante fazer, então, o ajuste oclusal refinado, né? Sim. Ver se não tem mais nenhum contatinho lá em excesso. E aí, sim, é o momento de ensinar e de valorizar a higienização. É o momento mais bacana. Agora falando realmente do protocolo, Sim. né? Paciente, então, operado, carga imediata, é instalado. Nos primeiros 10 dias, a gente dá aí uma colherzinha de chá, pedindo apenas a escovação, o bochecho. Deu ali o tempo de cicatrização. Então, agora sim, vamos cuidar. Criterioso que use o fio dental. Começa. E uma coisa importante, mas passa, doutor? A pergunta sempre vem assim, mas dá para passar, doutor? Passa. Sempre existirá aquele espaço entre a prótese e a parte gengival. Lembrando que a gengiva também, ela é macia, né? Sim. Então ela cede, embora a gente não veja um buraco. Vai acontecer uma acomodaçãozinha também do pós-operatório imediato. Essa gengiva vai murchar, vamos chamar assim, ela vai se estabilizar e facilitará a higienização. A gente tem uma foto aí, então, da higienização, né? Então, o primeiro passo que é inegociável, sim, a escova de dente. A escova de dente. Olha lá. Então, deve-se escovar. Aqui nessa foto é para ilustrar, né? Então, ela tá um pouquinho ali com o espaço um pouquinho aumentado pra gente conseguir ver. Para poder orientar. Para poder orientar. Mas ter noção do que é. Então, a escova vai ali na parte dos dentes e depois também no limite ali, né? Da prótese entre com prótese a e mucosa. gengiva. Sim. Muito bacana. Então, esse é o básico do básico. Sim, isso é importantíssimo. Vai puxar o lábio, vai colocar a escova devagarinho e vai conseguir higienizar, dando a diminuição dessa sujeira que estaria parando nesse espaço. Isso sem dor, né? Isso tranquilamente, sim, tranquilo. Não dói, não incomoda, né? E aí, então vamos lá então para o nosso fio dental. Às vezes a gente falando aqui pra gente é muito claro, mas às vezes é mais difícil para o paciente conseguir visualizar isso. Então a gente trouxe uma imagem ali, olha lá. Olha lá. Não aparece o espaço, mas existe esse espaço que deve ser higienizado com o fio dental e o passa-fio ou qualquer artefatos aí disponíveis. Nessa maneira, nós estamos vendo exatamente como o passa-fio se faz importante. Por quê? Ele vai entrar naquele vãozinho em cima entre o protocolo e a gengiva e o fio dental ficará pedaço para dentro, pedaço para fora. E ele conseguirá higienizar perfeitamente essa prótese, então, fazendo ali movimentos. Arrasta, né? Para um lado, para o outro. De ponto a ponto, do implante ao outro implante, encostando o máximo possível na prótese. Para que esta prótese fique limpa perfeitamente. Tem pacientes que perguntam sobre, e a minha gengiva? Não, a partir do momento que você está limpando a prótese, você está eliminando a sujeira também daquele espaço. Vai ficar tudo bem limpinho, não tenho dúvida disso. A gente tem até outra foto ali para mostrar como que passa de um para o outro. Olha lá. Então são movimentos de vai e vem. Vai e vem para um lado para o outro. Para um lado para o outro. Batendo num implante, batendo no outro implante, encostando sempre na prótese. Você vai conseguir um resultado muito satisfatório e vai conseguir higienizar perfeitamente. E depois ali para finalizar, se quiser um bochecho com água, com enxaguantes bucais do mercado. Tá valendo, né? Fica um desodorante na boca, fica mais perfumado. Tá valendo. O enxaguatório ajuda muito. E aí, então, tem o irrigador oral, que o doutor já falou aqui, mas tem uma foto exemplificando como é que a gente pode usar isso nos protocolos, né? Então, olha lá. Esses irrigadores, a gente vê que tem várias pontas. Tem pontas mais anguladas, pontas mais retas, ou seja, o acesso se faz presente, ele vai conseguir higienizar o seu protocolo, tanto no superior como no inferior. Se eu não me engano, até quando a gente compra esses irrigadores, já vem com algumas pontas. 5, 6 pontas, né? E, inclusive tem alguns irrigadores que vêm com uma escovinha. O jato sai no meio dessa escovinha, facilitando também a remoção dessa sujeira junto com a água, como se fosse de superfície do dente mesmo, né, do próprio protocolo, não só desses espaços, né? Perfeito, muito bacana, muito bacana. E aí, então, assim, paciente comprometido quer manter a saúde bucal ali com prótese, isso está resolvido. Tá. Além disso, o que mais que o paciente de protocolo já instalado deve fazer? Então, mantemos a higienização em casa, já foi muito bem explicado. E agora? E agora? Vamos pensar que somos cuidadosos, mas temos que fazer essa remoção de protocolo para uma higienização mais criteriosa. Por quê? Por mais que limpemos,
sempre vai ficar alguma coisinha. Ou na superfície dos dentes, ou sob o protocolo. Então, uma vez por ano, alguns pacientes mais criteriosos querem. Não pode ser de 6 em 6 meses? Pode. Mas o ideal é que se faça no mínimo uma vez por ano. E o que consiste essa higienização? Porque não é uma limpeza. Aí nós estamos retirando o protocolo, encaminhando para um laboratório onde este protocolo será limpo, polido. Ele volta, eu falo que ele volta 0 km, como se ele tivesse sido instalado no mesmo dia. Recolocamos esse protocolo, orientamos o paciente, porque naquele momento da remoção, a gente já tem condição de puxar a orelha se não tiver bacana. Porque às vezes esse protocolo sai muito sujo. Ele fala, mas eu passo. Não, ele mesmo está com a testemunha de que não está cuidando. E até assim, eu sempre falo, alguns pacientes ficam até constrangidos, né? Ficam. E fala assim, eu passo. Então, tudo bem. Eu acho que realmente passa. Ninguém fala que passa. Se não passa, né? Sim. Então, vamos ver como? Exatamente. Né? Porque às vezes perde 20, 30 minutos e não é está conseguindo eficiência. Perfeito, perfeito. Não é eficiente. Então, vamos ver o que a gente... É um momento realmente... Você tocou num ponto interessante. Às vezes, quando a gente remove o protocolo para enviar para a higienização, quando ele vê aquele protocolo dele, ou às vezes o mau cheiro daquele protocolo, constrange. Ele fala, doutor, mas eu limpo. Não, você está limpando, mas não está limpando de maneira perfeita, adequada. Vamos rever. É isso. Vamos ver o que está acontecendo. Por que você não está conseguindo dar esse carinho na sua higienização? E às vezes é só um ajuste. Um ajustezinho. E ele vai ficar perfeito. Vai ficar perfeito. A gente tem a foto aí de um protocolo antes da higienização, né? Eu até gosto de chamar... Olha lá. Ali nós já temos tártaro parado. Olha lá, olha a sujeira. Tá tão graúda que isso aí já tá tanto tempo sem limpar que já virou pedrinha. Inclusive, se o paciente quiser fazer essa higienização, nem consegue, porque ela já tá consistente. Porque já tá parado. É pedrinha. É que nem um chão ruguento. Não consigo mais higienizar, porque o fio não escorrega suavemente. Fica parando sujeira. Eu não consigo dar uma perfeição. Isso até piora o acúmulo. Sem dúvida. Eu tenho mais rugosidade, eu tenho um negócio mais croquento, mais facilidade de parar a sujeira. Maior a dificuldade de higienizar. Isso é até engraçado. Depois a gente fala assim, mas eu tento tirar. Eu falei assim, olha, chegou um momento que você não vai mais conseguir tirar. Sim. Chegou o momento, sim, da gente fazer uma limpeza profissional. Sem dúvida. Né? E aí, eu gosto até de falar que a higienização, pra gente, a gente chama de manutenção. Perfeito. E, na verdade, é uma manutenção. Né? Porque eu vou tirar, vou fazer a manutenção. E nesta manutenção, nós vamos checar tudo que está em volta. Todos os pontos, perfeito. Checamos os componentes, os parafusos, o protocolo propriamente dito, se não existe nenhuma falha, alguma coisa nesse sentido. Se existir algum componente com problema, reapertamos ou substituímos para que aquele protocolo retorne ao lugar com a maior tranquilidade, com a maior estabilidade para durar mais um tempo. 0 quilômetro. 0 quilômetro. Esse é o ponto da longevidade. A gente não pode esquecer que implante, componente, parafuso, isso tudo é mecânico, né? Não tem dúvida. É mecânica, é física, né? Não tem muito a ver com odontologia. Não tenha dúvida. Né? Eu tenho uma coisa muito interessante para falar. Hoje nós estamos na era do protocolo. Mas o protocolo já é uma coisa antiga. Eu tenho pacientes com protocolo de 26 anos. Nossa. 26 anos. Instalado. E um paciente que vai rigorosamente ao consultório. Estão perfeitos? Vamos pensar que em 26 anos algumas coisas aconteceram nesse trabalho. Ele já não está mais lindo, maravilhoso, polido, com aquele dentinho bacana. Mas ele não quer trocar, porque está confortável. Ele não quer mexer naquilo. Mas ele vai periodicamente para fazer a sua manutenção. E muito legal, porque isso tem a degradação Sim, de qualquer natural, material e de qualquer dente também, né? Mas o que eu quis dizer com isso? O protocolo tem uma vida muito longa. Se você cuidar, der o carinho, a atenção, a dedicação necessária, ele vai durar. Então é um trabalho para toda a vida? Acredito que sim, ou pelo menos para grande parte da sua vida. É um resultado muito satisfatório, muito bacana. E muito previsível. Muito. Com a longevidade aí. E uma retomada de autoestima, de mastigação, de postura. O paciente fica feliz. É tudo confiante. Muito. Ganha muito na colocação de um protocolo. Ganha em qualidade de vida.
O paciente renasce, o paciente chora. Muitos pacientes choram. Eu choro junto. Emoção. Por quê? Porque é o trabalho de uma vida, muitas vezes. Na oportunidade, quando falamos lá da odontologia do passado, onde se extraíamos dentes, hoje colocamos dentes. Então, aquele paciente que passou anos e anos tendo dificuldade na mastigação, tendo seu sorriso comprometido, tendo uma série de intercorrências que o deixavam numa situação delicada, hoje ele consegue sorrir, ele consegue mastigar, ele consegue sorrir para a vida. Na verdade, é sorrir para a vida. Ele consegue dar aquela risada, aquela gargalhada junto com lágrima no começo, mas ele consegue sorrir para a vida e ganhar uma autoestima. É muito interessante que, muitas vezes, no primeiro retorno, aquele paciente que foi, principalmente as mulheres, tá? Aquele paciente que foi no primeiro dia nervoso, preocupado, ansioso, quando ela volta no retorno, ela vem de batom, ela vem maquiada, com uma roupa linda, maravilhosa, cabelo feito e maquiada. E falando alto, e né? vem com todo aquele sorriso, como se aquilo já fizesse uma integração perfeita nela há anos. E só tem às vezes 10 dias, uma semana. Revive. É uma nova vida. É uma nova vida. Eu sempre falo isso aqui, né? Eu não quero ser repetitiva, mas é uma coisa impressionante, porque isso não é 1, 2, 3 casos. Não. Isso é muito comum, é rotineiro, né? A gente faz isso e aí a paciente fala, vou achar um namorado agora, e de repente ela volta com o namorado. Com o namorado? Opa! Às vezes a gente brinca, sou viúva, vai casar de novo, hein? Toma cuidado. É muito interessante. E uma coisa muito bacana, a gente faz, se for para falar, nós temos milhares e milhares de tópicos a falar. Mas um dia estou fazendo cirurgia num paciente de protocolo e ele começa a chorar na cadeira. E eu viro para ele e falo, aconteceu alguma coisa? Está doendo? O senhor está preocupado, está nervoso? Não, doutor, eu estou chorando de emoção. Porque eu estou tendo meu sonho realizado. Puxa vida. Arrepia. Né? Não, comove, né? Nossa. É aquela história. Cada paciente que senta na nossa cadeira, pelo menos eu penso assim, tenho certeza que a doutora pensa igual. Eu me coloco na cadeira. Imagina como eu gostaria de ser tratado. Imagina como eu gostaria de levantar dessa cadeira. Como seria a minha nova vida? E às vezes é a transformada. A gente consegue transformar vidas. Consegue mesmo, consegue. E o principal que a gente fala, assim, além de toda a parte técnica, que a gente tem uma estrutura para isso, a gente tem uma formação para isso, a gente tem bons materiais para isso, né? Tirando todo esse contexto, é muito ruim pro dentista. Eu não gosto. Você gosta de dentista? Não. Pois é. Assim, a gente precisa ir, né? Mas dizer que é um negócio extremamente confortável. Cara, mas eu lembro assim que eu tenho que ir, eu falo, gente, hoje eu tenho dentista. E você vai, você tem que ir, você entende e tal. E qualquer coisinha que precisa ser feita, você tá angustiado, é desconfortável. Sim. Independente do procedimento a ser realizado, né? Você realmente se abre, né? É uma intimidade, né? É a sua boca que muitas vezes traz histórias, né? Sem eu atendi dúvida. outro dia uma mocinha, acho que não tinha 18 anos e ela tinha tido uma briga com o pai e o dentinho estava quebrado por conta disso. Então, assim, ela estava extremamente envergonhada. Então, a gente sempre fala, né? Não é um dente quebrado, é uma história atrás disso, né? Então, assim, já é chato, tecnicamente, você sentar lá e abrir a sua boca. Fora isso, toda a história que tem por trás, né? Sem dúvida. Então, isso que você falou é 100% verdade. Eu sempre me coloco no lugar dos pacientes. E mais do que eu, cara, eu coloco meus pais, meu marido, meu filho. Eu falo assim, como que eu queria que as pessoas que eu mais amo nessa vida fossem tratadas, fossem atendidas. Sim, sem dúvida. Né? Porque eu falo, se a gente ainda vem forte, não, eu aguento. Vai, melhor em mim do que neles, não sei o quê. Mas não, eu atendo cada paciente com o coração assim, aberto mesmo. Quero saber quem é a esposa, quero saber quem é o filho, quero saber da história, o que trouxe ele aqui. A primeira coisa que eu pergunto, como que você chegou, né? Por que você tá procurando? Não só assim, deixa eu ver, você tem uma cárie. Obviamente que esse tratamento é muito importante, mas não é o primordial. Não, é olhar o paciente no conjunto. É. Tanto no psicológico, como no pessoal, como no socioeconômico. No socioeconômico. Porque, às vezes, ele nos procura porque está carente. Uhum. Ele precisa de uma opinião. Uhum. Às vezes, em casa, não, mas para que você vai fazer isso? Uhum. É uma bobagem. Você vai falar, não, é a minha vida. Uhum. Eu quero ser feliz. Isso está me incomodando. Eu vou lá fazer. E ele acaba indo. E nós acabamos recebendo esse paciente.
e dando a ele a oportunidade dele ser feliz, que é muito legal. E o resultado depois? Aí gratificante. Aí o resultado é só alegria. Aí só o alegria. É só festa. Aí chora. Eu sou uma manteiga derretida. Aí traz presente, traz chocolate. Aí eles querem tirar foto depois, o nariz vermelho. A gente soluçando. Eu falo, devia ter tirado foto antes. É verdade. Eu falo, a gente tem muita sorte aí. Não é fácil, né? O dia a dia a gente tem intercorrências, a gente tem que ter uma boa formação, a gente tem que ter muita responsabilidade. Tem que estar preparado para enfrentar o que aparece. Tem que ter muita responsabilidade, né? Porque não é tão simples. A gente fala com tanto amor, tanto carinho, parece que é fácil, mas não é, né? Tem muita estrutura aí. Sem dúvida. Muito conhecimento por trás disso. Mas a gente a gente recebe mais do que a gente dá, né? Falo isso, eu tenho muitos colaboradores lá, dentistas que trabalham com a gente, todos muito capacitados, todos especialistas e também que têm esse mesmo amor e carinho pela profissão. Mas eu falo, quando eu trago esses colaboradores para mim, eu sempre falo, o dentista vai ter esse salário, vai ter isso, né? Tira essa parte aí ruim, que todo mundo... Ruim não, né? Que todo mundo tem contas a pagar, né? Não somos hipócritas nesse ponto, né? Sim. Obviamente que a gente tem conta a ser paga, mas tem uma coisa que eu não consigo pagar para eles. Eu falei assim, aproveite o momento, a entrega, se doe, porque, cara, isso eu nunca vou conseguir te pagar, e isso você nunca vai perder. Não é assim, vai eu te dou 10 reais. Resto da sua vida. Não é assim, eu te dou 10 reais, você compra uma coca, 10 reais, morreu 10 reais aí? Não. Isso daí você vai levar pra sua carreira, pra sua vida. Sabe assim, um dia ruim, um dia difícil, preocupação assim, tanto pessoal quanto do dia a dia, e aí um paciente te dá um abraço, te leva um bolo. Você esquece tudo, você respira 10 minutos e fala, pronto, já valeu. Tô novo. É isso. Tô novo. Renovou. É muito legal. É importante isso. E a gente tá cada dia mais nos dedicando para que isso aconteça. Pelo menos deveríamos. Eu até queria te perguntar isso, porque uma outra geração da odontologia, né? Eu acho que você viveu ali o passado. Eu sou neto de dentista, filho de dentista. Eu sou a terceira geração da odontologia. Olha só, então tem história de odontologia. Que até um tempo atrás, tanto dentista quanto médico, né, era doutor. Sim. E eles não eram questionados, impunha muito respeito, né? Sim. Falava assim, eu sou médico, eu sou dentista, e o paciente tem que ouvir, aceitar e pronto, acabou, né? Não existia ali aquela troca de informações e tal. E hoje não. Hoje, eu, pelo menos, assim, faço muita questão. É óbvio que eu tenho que orientar meu paciente, tenho que passar, mas eu gosto de fazer isso com muito carinho, muito respeito, né? E muitas vezes os pacientes também hoje estão vindo muito munidos de informações, de vizinhos, de Google. Não, e outra coisa, a internet abriu um espaço muito grande. Hoje o paciente chega para você já questionando o trabalho que ele acha que vai caber para ele. Uhum. Ele já sabe, Isso. Opa. Como foi essa transição para você? Você chegou a viver essa época do sim, doutor, sim, senhor, nesse sentido de... Eu peguei meu pai ainda pegou. Porque meu pai, uma geração mais antiga, eu peguei uma transição muito bacana. Vou dar um dado para você muito legal. Saí um pouquinho do implante e vou entrar na bucomaxilo. Uhum. Quando eu comecei a fazer cirurgia, nós usávamos fio de aço para amarrar as fraturas. Era um trabalho extremamente intenso. Depois entraram as mini placas, que reduziram o tempo cirúrgico assustadoramente. E eu fiz parte dessa transição. Então eu saí de um negócio extremamente complexo, difícil de manipular, onde demandava um tempo cirúrgico longo. E um conhecimento. Para um negócio. Você tinha que conhecer, porque você tinha que passar esse fio num lugar. E destreza manual. Totalmente escuro, porque enfiavam um instrumento por detrás de um canto que você não estava enxergando. Então nós saímos desse lado complexo, difícil, onde você precisava conhecimento excessivo de anatomia e tudo mais, para um negócio que facilitou, não tirando o mérito da tecnologia, que ela facilitou a nossa vida. Diminuímos o tempo cirúrgico, o paciente ficava 40 dias amarrado para poder consolidar aquela fratura. Hoje ele sai de boca aberta. Então, essa transição foi mais difícil para o próprio paciente, porque ele sempre achava que ele ia ficar comprometido, e hoje não. 40 dias quando você falava, não, agora você vai sair de boca aberta, como assim? Nossa, como assim, cara? Facilitou muito. Então, a parte de implantodontia aconteceu dessa mesma maneira.
ela foi chegando gradativamente na nossa vida e foi substituindo aquela agressividade de destruição de um elemento dental por uma reposição, por uma colocação de algo novo que substituía perfeitamente aquilo perdido. E de uma forma mais simples. Muito mais simples, muito mais bacana. Demanda estudo? Muito, muito. Talvez, eu acho que muito mais. Porque você está colocando algo que não é natural numa estrutura fisiologicamente perfeita. Então, a gente tem que saber o que está fazendo para que não tenhamos nenhum resultado negativo. Mas que é maravilhoso, Eu também acho. Fantástico. É uma alegria muito grande ver os resultados. E você sabe que agora até a carga imediata está muito mais disseminada, já é uma realidade ali bem consolidada, né, no dia a dia, a carga imediata. Mas até um tempo atrás, acho que logo que eu terminei a minha especialização, quando a gente falava de carga imediata, os pacientes questionavam, mas é isso mesmo? Não tem que esperar 6 meses? Não tem que ficar de prótese provisória? Não tem, né? Esse questionamento aí da mudança Por incrível que muda pareça, muito rápido. ainda tem pacientes, vamos lá, ainda tem profissionais que mantêm esse protocolo de aguardar. Não sei porquê. Tá? Talvez escolas... Eu acho que tá indo muito rápido Muito a evolução, né? Sim. E a gente tem que acompanhar. E faz, né? Eu sou especialista, mas estou toda hora aí fazendo curso Sim. de atualização, de aperfeiçoamento, de tudo mais. Você falou, você tem 40 anos de formado. Não, eu sou um aluno. Todo dia tem coisa nova. Cada caso que a gente faz é uma aprendizagem. Tá? Temos que, cada dia que passa, aprendermos mais com os nossos trabalhos. E é uma escola. É diário. Eu concordo. A gente nunca vai saber tudo. Nunca vai saber tudo. O dia que você achar que você sabe tudo, pode aposentar. Por quê? Você não sabe nada. Não sabe nada. É isso aí. É verdade. Bom, e aí falando então um pouco ali sobre proteção do sistema, né? A gente já falou da higienização, a gente já falou do ajuste oclusal. Existe outro dispositivo também que ajuda a gente aí a proteger todo o sistema mastigatório, muscular, de articulação, que são as placas de bruxismo. Placas, sim. Né? Importante usar placa de bruxismo com protocolo? Se o paciente tem um bruxismo já nos seus dentes anteriores, muitas vezes a gente faz protocolos em dentes que foram destruídos pelo bruxismo, foram comidos pelo bruxismo. Bruxismo, vamos conceituar aqui que a gente fez um papum ali. Bruxismo é o ato de ranger os dentes. Ou apertar os dentes, em né? demasia. Quem é o nosso grande vilão do bruxismo? Hoje é o estresse, é a ansiedade. Tá? É o dia a dia, são as preocupações, as tensões que fazem com que nós tenhamos um travamento dos dentes, um ranger dos dentes, e normalmente ele ocorre, na grande maioria das vezes, à noite. Quando nós nos desligamos, quando nós dormimos, o nosso subconsciente começa a trabalhar e começa a fazer essas manobras negativas, que é ou ranger ou apertar. Então, e aí é importante... Em cima de um protocolo, que não tem o amortecedor. O amortecedor, nós podemos ter perda desses implantes. Então, é muito importante que nesses pacientes que a gente percebe que existe bruxismo, ou que ele mesmo já nos conta. E relatos, né? E ele já fala. Sabe geralmente quem conta? Acompanhante. Sim. Você tem bruxismo? Não tenho. Claro que tem, eu escuto à de noite. De noite eu escuto você ranger os dentes. É importante isso. E outra coisa importante, você tocou vamos falar do protocolo. O paciente teve uma quebra de um dente no protocolo. Quebrou o dentinho. Não estava fazendo nada, doutor. Verifique que muitas vezes esse paciente tem um bruxismo. Porque às vezes no ranger os dentes, ele desloca. Quebrou de noite. Ele levanta de manhã. Doutor, mas eu soltou. Dormi com o dente e acordei sem dente? O que aconteceu? Pode verificar que muitas vezes ele tem um bruxismo. Sim. E hoje existem artefatos, que são essas placas mio-relaxantes, que nós podemos confeccioná-las sob protocolo. Antigamente só fazíamos sobre dente, hoje não. Os protocolos são os nossos dentes. Então é possível que coloquemos essas placas nesses nossos protocolos. A moldagem é similar à confecção sobre dentes naturais, uma moldagem, o laboratório manda, faz essa placa e instalamos. E fazemos devidamente ajustes nessa placa para que tenhamos essa nossa oclusão sobre as placas estabilizada. Proteção. Não é simplesmente veio do laboratório, colocou. Não. Temos que ajustá-la. Conhecimento. Temos que ajustar. Acho que tem uma foto aí da placa pra gente ver. Vamos ver lá.
A placa de bruxismo, então, que é recomendado ser utilizado. Aí, uma plaquinha, né? Uma plaquinha. Pra dormir, né? Pra dormir. Porque durante o dia a gente recomenda que o paciente se policie, né? Mas durante o dia, no nosso trabalho, ou estamos conversando, é muito difícil o cara ficar quietinho no canto. E se tá acordado, percebe, se policia e E fala, para. Né? Sim. O grande problema é a noite que a gente não tá não tem o ativo controle. ali, né? Não tem o controle. E aí, então, E o as bicho placas vai ranger, vai dormir. ranger. Muito legal, muito legal. Então, eu acho que tudo isso que a gente falou são aí as dicas, né, para ter uma longevidade desse tratamento. Dos nossos trabalhos. Do protocolo, que sim, veio aí onde foi um divisor de águas, tanto Sim. na odontologia quanto para a reposição dos dentes para o paciente, né? Como a gente falou, é muito gratificante, devolve realmente autoestima, devolve mastigação, devolve saúde, né? Devolve conforto. Esse é o principal, mas nada serve isso a gente conseguir fazer isso por pouco tempo. A intenção é que isso seja por muitos anos, igual o doutor tem pacientes aí por 26, 30, 40 Tomara que tenhamos. anos, né? Eu acho que é importante isso. Cuidar. Eu acho que a palavra-chave do nosso encontro hoje é prevenir, cuidar. Prevenção. Não esperar dar o problema. Não esperar dar o problema. A prevenção facilita todos os resultados futuros. Prevenção é mais barato. Sem dúvida. Não dói nada, né? E dá longevidade para o nosso trabalho. Fantástico. Eu acho que a palavra-chave é prevenção. É isso aí. E se conseguirmos dar um cuidado, bacana. Não podemos esquecer que mesmo fazendo a nossa prevenção, devemos visitar os nossos colegas dentistas em caso de dúvida, em caso de qualquer modificação que apareça, para que ele possa nos orientar como consertar. Então eu acho assim, de protocolo, no mínimo uma vez por ano. No mínimo uma vez por ano. Qualquer intercorrência aí, no meio do caminho, volta antes. Dentes naturais a cada 6 meses, sem dúvida, né? para fazer uma manutenção mais bacana. Ou qualquer coisa antes, né? Qualquer tem coisa. pacientes até que às vezes a gente pede antes, depende ali se já tem uma doença instalada, Sim. né? Que a gente já sabe. É recomendado que se faça antes, isso cada caso é um caso, mas então é uma rotina e uma consulta de rotina. É importantíssimo. Né? Joia. Doutor José Eduardo, que aula! Não, quanto conhecimento! É sempre um prazer, né? Que demais, fantástico. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por esses esclarecimentos. Vou te chamar para vir mais vezes aqui, que acho que tem assunto aí. Será um prazer. Que nunca vai acabar. Não, eu agradeço muito a atenção. Fernanda, você é sempre muito simpática, muito agradável. Agradeço a oportunidade de participar do programa. A TV Mais Brasil, que também está patrocinando isso, está nos dando a oportunidade de levar essas nossas conversas para muita gente. E Perfeito. Eu acho importante. É isso aí. Muito obrigada. Agradeço muito. Uma boa noite a todos. Obrigada. Uma boa noite para você que nos assiste. Não perca os próximos episódios, sempre às sextas-feiras, às 19 horas, aqui na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. E lembre-se, implantes você pode. Uma ótima noite.